Oi pessoal, aqui é a Ana. O vídeo de hoje vai ser bem diferente do que os vídeos tradicionais aqui do canal. Geralmente eu falo sobre livros, né, sobre literatura e faço alguns tutoriais de construct e tal. Mas no vídeo de hoje eu vou falar então um pouquinho sobre o meu processo de FIV para ter a minha filhinha. Quem acompanha aqui o canal já viu, ela já passou em alguns vídeos aqui, talvez ela até apareça nesse vídeo porque ela tá dormindo ali. Mas se ela acordar, eu vou ter que pegar ela. Então, eu não quero fazer um vídeo longo, então eu vou contar, assim, um pouquinho, então, da minha história, do todo o processo, de todo o tratamento e, enfim, né, eu vou falar bastante coisa aqui para quem tá interessado sobre esse assunto, quem pretende fazer, enfim. Eu fiz produção independente. E por que eu escolhi produção independente? Bom, na verdade, eu já fui casada, mas daí não deu certo, então a gente acabou se separando. E eu queria muito ter um filho. Na verdade, assim, desde muito cedo eu sempre quis ser mãe, mas eu sempre pensava assim: um dia eu vou ter o meu filho, um dia, sempre daquela coisa do futuro, né? E de repente eu já tava ali com 30 anos, eu tenho 35 agora, tá? Eu já tava ali com os meus 30, 31 anos por aí, e daí eu falei: gente, não, não dá mais pra ficar pensando pro futuro. Até porque eu sei que nós mulheres, né, a gente tem ali, os nossos óvulos tem tipo um prazo de validade, basicamente, né? A partir dos 35 anos, a nossa fertilidade já começa a cair e depois dos 40 é bem mais complicado de engravidar. Então, quando eu tava ali com os meus 31 por aí, eu já, tipo, bateu um negócio assim, tipo, não, eu quero filho agora e tal. Mas acabou, né, que eu tava no relacionamento, tava meio complicado e tal, e acabou não acontecendo. E daí, quando eu me separei, eu tava com 33 anos, eu já me separei assim, e eu já tinha bem nítido na minha mente que eu queria fazer a produção independente. Porque eu não tava afim de esperar eu encontrar outra pessoa, me casar de novo, pra poder, sabe? Tipo, isso poderia demorar, até porque assim, eu tinha acabado de sair de um casamento, então não tava nenhuma cabeça, não tava pensando em entrar em um novo relacionamento tão cedo, sabe? Eu queria um tempo pra mim, não queria, né, entrar logo, sair de um e entrar em outro relacionamento, enfim. Então, assim, mas eu queria o meu filho, sabe? Não queria ficar esperando e tal, porque, né, sabe-se lá quando que isso ia acontecer. E aí, como eu falei, a questão da idade, depois de 35 já fica mais difícil e tal. Enfim. Então, eu tava com 33 anos, mais ou menos, isso foi em 2018. E daí eu fui então procurar uma clínica de fertilização e a minha ideia inicial era fazer inseminação artificial. Porque até então eu já tinha feito alguns exames e eu não tinha nada, tipo, eu já tinha feito exames da parte hormonal e não tinha dado nada e tal. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, fertilização in vitro era só para aquelas pessoas que realmente tinham algum tipo de problema, alguma infertilidade mesmo, que teriam que recorrer à fertilização in vitro. Então, pra mim, no meu caso, sendo uma produção independente, eu tinha na minha cabeça que seria só uma inseminação artificial. E daí, então, eu fui procurar uma clínica, né, de reprodução humana. E daí, logo na primeira consulta, assim, o médico já me mostrou lá uma tabela mostrando as chances de dar certo, né? Pra minha idade, que eu tava ali na categoria entre 30 e 35 anos, que é uma ótima categoria. Como eu falei, a partir dos 35 a coisa começa a complicar um pouquinho. Então, eu tava numa categoria boa. Então, as chances para inseminação eram de 20%. Só tinha 20% de chances de dar certo, né? Então, tipo, em cada 10 mulheres que fazem, duas só que conseguem, assim, de primeira. 20% de chance em cada tentativa. Já a FIV era 50%. A FIV é a fertilização in vitro. Era 50% de chance, então, tipo, bem mais. Sem contar que a FIV eu poderia ter outras tentativas, porque na FIV eles vão tirar, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas eles vão retirar os seus óvulos e vão gerar embriões. Então, se você tiver bastante embriões, você pode fazer outras tentativas. Tipo, transferiu, aí não deu certo, você pode transferir de novo, outros, né? Não precisa, tipo, fazer tudo de novo. A inseminação não, é uma tentativa só. Então, se não deu certo, não deu certo, você vai ter que começar tudo de novo. E como no meu caso era produção independente, eu precisaria então comprar o sêmen de um doador. Então, para inseminação, era tipo um risco a mais, porque se não desse certo, eu teria que fazer tudo de novo, teria que comprar outro sêmen, então seria um gasto a mais. E daí o médico me passou lá os valores e tal. Basicamente, a fertilização é o dobro da inseminação, mas por aí mais ou menos o valor. E aí ele também me explicou que quem tem menos de 35 anos tem a opção de ser doadora, de poder doar óvulos. Então, nessa clínica
em que eu fiz, as doadoras não pagam o tratamento, elas pagam somente a medicação, né, e o hospital, porque nessa clínica a punção e a transferência é feita no hospital, que eles têm parceria com a clínica, então eu teria que pagar só a parte ali do hospital e a medicação, e no meu caso o sêmen. E eu não pagaria o tratamento se eu fosse doador. E como funciona esse negócio de doação? Basicamente, metade dos óvulos que eu tivesse ia ser para uma receptora, né? Eu ia doar para uma mulher, que é totalmente anônimo, tá? Não teria nenhuma informação de quem é. E isso assim, se eu tivesse uma boa quantidade de óvulos. No caso de eu não conseguir ter, porque você só consegue saber exatamente quantos óvulos você vai conseguir na hora da punção. Então, se eu não conseguisse ter uma quantidade boa de óvulos, eu não doaria. Eu ficaria com os óvulos pra mim e aí eu pagaria o tratamento, né? Que eu não paguei e tal. E se eu tivesse uma quantidade boa, eu doaria e não pagaria o tratamento. Então eu fui pra casa e pensei muito a respeito disso, porque, como eu falei, eu cheguei na clínica com a ideia fixa de fazer uma inseminação artificial. Só que quando eu vi esse 20% só de chance, eu fiquei assim, muito, tipo, sabe? Tipo assim, não, achando já que era muito pouca a chance, eu ia passar por aquilo tudo e tal, e não ia dar certo. E aí eu já pensei, se eu fizer a inseminação e não der certo, eu vou querer ir pra FIV. Então é melhor ir de uma vez pra FIV e não ter que passar por todo, né, esse processo da inseminação e tal. Então eu decidi fazer a fertilização in vitro. E aí o médico me pediu mais alguns exames e tal, eu levei e tal, e aí depois a gente, enfim, começou a fazer o processo, né? E foi assim, aconteceram algumas coisas aí que eu vou contar pra vocês. E vamos lá então. Então eu comecei no final, se eu não me engano, foi no finalzinho de outubro de 2018 que eu comecei com as medicações. Então, como que é o processo de fertilização? Na verdade, deixa eu falar só rapidinho da diferença entre inseminação e fertilização, assim. Na inseminação, a mulher vai tomar alguns hormônios, tá? Que é tudo injetável para ela produzir bastante óvulos, porque geralmente a gente produz um óvulo só a cada ciclo. Então, eles dão alguns hormônios, né, uma medicação, para você produzir mais óvulos. E daí, na data certinha lá, eles vão acompanhando com o ultrassom. Quando vê que tá ali já para ovular, já, né, tá quase ovulando, eles inserem, então, os espermatozoides, né, tipo, com um instrumento lá, bem fininho, e eles inserem já esse sêmen, esse espermatozoide, próximo da onde está o óvulo. Porque numa relação normal, o espermatozoide tipo, tem que ir nadando lá dentro até chegar e ir procurando o óvulo. Ele vai nadando lá pelos canalzinhos lá até chegar onde está o óvulo e fertilizar. Na inseminação, o médico já vai inserir esse espermatozoide bem próximo da onde está o óvulo. Então, tipo, já facilita, né? Ele já está ali pertinho, não precisa procurar lá dentro. Então facilita. Só que aí assim, a partir do momento ali que houve a fertilização, né, o espermatozoide contra o óvulo ali, vai se desenrolar como se fosse uma gravidez de uma relação normal. Quer dizer, o óvulo vai ter que sair lá do ovário, passar pelas trompas todinhas até chegar ao útero, onde vai se fixar e tal. Na fertilização é diferente. O médico dá bastante também hormônio, a mulher tem bastante óvulos e quando ela estiver já perto de ovular, antes de ovular, o médico vai retirar esses óvulos dentro da mulher, vai fertilizar no laboratório, né? Vai inserir lá o espermatozoide, fazer essa fertilização no laboratório e daí depois de alguns dias, esses embriões ele vai colocar já dentro do útero da mulher, já vai colocar no útero. Então, tipo, a chance disso dar certo já é bem maior, não vai ter que passar pelas trompas. Então, para quem tem problema na trompa, para quem fez a cirurgia, né, de laqueadura, só com FIV mesmo, porque não usa as trompas. O médico já coloca o embrião dentro do útero. E aí o que tem que acontecer é esse embrião se implantar no útero e continuar se desenvolvendo. Pois bem, né, dito isto, então eu comecei no final de outubro de 2018 as medicações para estimulação dos ovários, para conseguir ovular bastante. Essas medicações são injetáveis, são injeções que você toma na barriga e é você mesmo que aplica. Primeiro o médico aplica e depois você aplica. De início, assim, eu tava morrendo de medo de aplicar, então eu ia no hospital aplicar, porque o hospital é perto da minha casa. E aí, outro hospital, tá? Eu tava fazendo o tratamento todo numa cidade vizinha que é a minha, porque na minha cidade não tem clínica de fertilização. Então, basicamente, você aplica todos os dias essas injeções, dura mais ou menos até o dia da captação, sei lá, de 10 a 15 dias, por aí, varia muito, né? E aí, assim, durante esse processo de estimulação, a cada 2 ou 3 dias você tem que ir na clínica para fazer ultrassom transvaginal e ir vendo como que tá sendo os folículos, né? Porque essas injeções,
elas aumentam, fazem você ovular bastante. Então você vai tendo vários folículos. Tipo, dentro de cada folículo deveria ter um óvulo. Nem sempre tem folículo que não tem óvulo, mas o médico vai vendo pela ultrassom a quantidade de folículos que você tem. E aí eu comecei então a estimulação e logo assim, na primeira ultra já tinha bastante folículos e tal. Então eu fiquei super feliz, o médico também ficou super feliz porque eu tava respondendo muito bem ao tratamento. Eu tava produzindo bastante folículos e, como eu disse, teoricamente dentro de cada folículo tem um óvulo, né? Às vezes tem uns que não tem, mas enfim, a maioria tem. Então, foi passando os dias aí, eu aplicando as injeçõezinhas lá todo dia e vendo o amadurecimento desses folículos, né? Eles vão crescendo e você vai vendo. Pode causar algum desconforto. Eu não tive desconforto nessa fase. A maioria das mulheres tem muita cólica, fica inchada, porque os seus ovários vão crescendo. Os meus ovários estavam crescendo, tipo, cheios de folículo dentro, mas eu não tava tendo cólica nem nada disso, né? Mas assim, a maioria tem um pouquinho de desconforto. E aí, quando os primeiros folículos ali que se foram produzidos já estão querendo ovular, já estão querendo estourar para soltar o óvulo, que seria a ovulação, eles entram com uma outra medicação que também é injetável, que é para não ovular, para segurar, para não deixar esses folículos estourarem, não ovular, porque senão você perde, né? Então você, né, eles dão uma outra medicação para você não ovular. E aí fica ali ainda tomando. Por quê? Porque como você vai tendo folículos em graus diferentes. Tipo assim, tem uns que já estão grandes, que foram os que foram produzidos primeiro, e tem outros que são pequenininhos, porque você continua estimulando. Então vai cada dia produzindo mais. Então aqueles que foram produzidos no início já estão grandão, pronto para ovular. Os que foram produzidos depois ainda estão pequenininhos. Então você espera um pouquinho para ver se eles amadurecem e tal. Enfim, quando o médico vê lá que já tá bom, que já tá na hora de tirar os óvulos, daí você toma uma outra medicação que também é injetável, que é uma medicação que você toma 36 horas, 36 entre 34 e 36, se não me engano, horas antes da punção. Essa medicação, então, ela vai terminar de amadurecer esses óvulos todos e vai, tipo, meio que soltar eles de dentro dos folículos para a punção. Então tá, no dia da punção eu tinha que estar 6 horas da manhã no hospital, você não pode atrasar, porque como eu falei, essa última medicação é 36 horas antes da punção, então você tem que tomar ela certinho na hora que o médico passar e você tem que estar lá certinho na hora da punção para não passar esse tempo e você ovular e perder o ciclo todo. Então, eu fui cedinho pro hospital, tem que ser em jejum, porque você vai tomar uma sedação. Então eu fui, né, em jejum, aí fui pro centro cirúrgico, tudo bonitinho. Lá eles te dão uma sedação. É uma anestesia, mas ela é leve, porque você apaga completamente, é tipo, geral. Mas não é forte, assim, porque o processo todo não demora muito tempo. Então você não fica muito tempo desacordado. Então eu, né, fui pra sala de cirurgia, tomei anestesia lá e apaguei. E assim, eu tava super confiante, super mesmo, porque durante todo o processo a gente tava fazendo a ultrassom e eu tava com muitos folículos, muitos. Então eu falei, eu vou ter muito óvulo, vou conseguir doar metade dos meus óvulos e vai dar tudo certo. E aí eu fui. Quando eu acordei da anestesia, passou um tempinho, eu já tava no quarto e o médico foi falar comigo e ele disse que as coisas não tinham saído muito bem. Acontece que ele começou a fazer esse processo de tirar os óvulos, a punção, que é realmente é tipo uma agulha fininha que ele insere dentro do folículo e vai sugar o óvulo lá de dentro. Ele começou a fazer isso e os óvulos não vinham. Tipo, eu tinha bastante folículo, mas por algum motivo os óvulos não estavam saindo. É como se os óvulos estivessem presos dentro do folículo. E daí ele só mexeu em um ovário, tava tendo essa dificuldade toda, ele conseguiu só 4 óvulos, e aí ele resolveu não mexer no outro ovário, né, deixar lá, e aí o que ele fez foi, me deu mais uma medicação, que é a mesma medicação que eu tomei, aquela de 36 horas antes, eu tomei outra dose dessa medicação nesse dia à noite, para depois de 36 horas tentar fazer uma outra punção, agora no outro ovário, para ver se saía. Eu fiquei arrasada, né? Então, a princípio, só tinha 4 óvulos que ele conseguiu tirar de um ovário, e no outro ovário ele não mexeu. E aí, assim, nesse dia eu acabei tendo que ficar num hotel lá, porque como eu falei, eu moro numa cidade vizinha, né? São 2 horas de carro, mas como eu ia ter que passar lá na clínica para pegar a medicação para tomar à noite, e 36 horas depois eu teria que estar lá no hospital de novo, eu acabei ficando num hotel lá. Mas assim, eu já fiquei super desanimada, porque assim, eu tava super animada de que eu ia conseguir muitos óvulos, eu consegui só 4. Então assim, pra mim foi assim, sabe? E aí tudo bem, a gente ia ter eu ia repetir a medicação para fazer numa nova punção dali a 36 horas com o outro ovário, mas assim, eu já desanimei, né? Aconteceu isso.
E aí, beleza, eu tomei a medicação lá no hotel, fiquei lá, e aí 36 horas depois eu voltei pro hospital e a gente fez a outra punção no outro ovário. Dessa vez saíram 8 óvulos. Só que assim, o médico já me avisou ali mesmo que a gente teria que ver como que estava a qualidade desses óvulos, até porque eu tomei uma segunda dose da medicação, né? Eu tomei 2 doses da medicação. E aí, conclusão disso tudo. Da primeira vez, do primeiro ovário, que eu tive 4 óvulos, 3 fertilizados. Então eu tive 3 embriões bons, de boa qualidade. Aí 36 horas depois eu fiz a punção no outro ovário, consegui 8 óvulos, nenhum fertilizou, porque esses óvulos não estavam bons. Voltei para casa arrasadíssima. Como eu tive muito folículo, o médico já tinha me avisado que eu não ia fazer transferência nesse ciclo. Esses embriões iam ser congelados, independente se tivesse tido bastante, enfim, eu ia congelar esse embrião e transferir só no outro ciclo. E aí, conclusão disso tudo é que eu fiquei apenas com 3 embriões, não consegui doar, porque eu não tive óvulo suficiente para doar, então eu tive que pagar o tratamento. E aí fiquei arrasada, isso daí já era novembro de 2018, então eu teria que esperar um ciclo, né, para poder os meus ovários desincharem e poder receber esses embriões. Então eu faria a transferência em dezembro. Conclusão, minha menstruação atrasou pra caramba. Quando ela veio, já estava a clínica ali, já foi às vésperas do Natal, então a clínica estava já de recesso, não ia dar para fazer, eu ia ter que esperar mais um mês. Ansiosa nível master. Então, em janeiro, quando a minha menstruação veio, eu fui retornar para poder a gente fazer agora a parte da transferência, porque todos esses processos sempre tem que esperar a menstruação. Tipo, essas injeções que eu falei para estimular o ovário é feito sempre no segundo dia da menstruação. Então, você menstruou num dia, no dia seguinte você começa as injeções. E para preparar o endométrio para receber os embriões também. Você espera menstruar, quando menstrua, começa então a questão da preparação. Então, em janeiro de 2019, eu tinha 3 embriões. Pela minha idade, eu só poderia transferir 2, porque a lei determina que até 35 anos de idade você só pode transferir 2 embriões a cada vez. De 35 a 40 pode transferir 3 e acima de 40 anos pode transferir 4. Então, eu tinha 3 embriões, mas eu ia transferir só 2 e ia deixar um congelado lá. Então, em janeiro eu comecei, minha menstruação veio e daí eu fui na clínica e começamos a preparação do endométrio. A gente começou com uma medicação em forma de gel, que é um estrogênio, que é um hormônio que é para o seu útero o endométrio ficar mais grosso, né? Para poder você transferir o embrião quando o endométrio já estiver lá numa espessura certa, para poder, né, ele conseguir aderir ali. Aí eu fiquei ali mais de uma semana também passando esse gel para engrossar o endométrio, e aí também ia na clínica fazer ultrassom para ver como que estava a espessura. Quando chegou na espessura ali, que o médico achou que estava legal, ele me mandou tomar também o outro medicamento que é progesterona também, né? E uns 4 dias antes, mais ou menos, da transferência, eu comecei com a progesterona, que é umas cápsulazinhas para você, via vaginal, você tem que introduzir lá. Então, beleza. Aí eu fui, então, no dia da transferência, também fui no hospital. Na transferência não precisa de sedação, mas você tem que estar com a bexiga cheia. Então, você tem que ficar bebendo bastante água, porque o médico vai olhar pelo ultrassom para ele conseguir enxergar certinho. Ele vai botar tipo um catéter pela vagina, ele vai chegar dentro do útero e ele vai inserir, então, jogar o embrião lá dentro, bem pertinho da parede do útero, né? Que aí tudo que o embriãozinho tem que fazer é se fixar ali e continuar se desenvolvendo. Então, tem que estar com a bexiga bem cheia, que ele vai acompanhando isso pelo ultrassom. Então, eu fiz a minha transferência. Nesse dia que eu fiz a transferência, eu também fiquei no hotel, porque eu não quis voltar. Como eu falei, eu moro a umas 2 horas de carro, mas é serra, então tem muita curva, balança bastante, passa por túnel, passa por tudo. Então, eu não quis, eu quis fazer repouso, né? Eles recomendam, depois que você faz a transferência, você ainda fica uma meia hora lá no hospital, depois eles te liberam. E eles pedem assim, pra você não fazer esforço físico, não fazer nada, né? Mas também não precisa ficar deitado o dia inteiro. Mas eu fiquei, né? Então eu saí do hospital, fui pro hotel, eu passei o dia inteiro deitada na cama do hotel lá, de repouso, toda bonitinha. Então eu coloquei 2 embriões. E aí, no outro dia eu vim pra casa, e aí, 12 dias depois, você faz o beta, que é o exame de sangue pra saber se você tá grávida. Eu fui nesse dia fazer o beta felizíssima, assim, achando que... Ah, uma coisa, né, que eu esqueci. Uns 3 dias antes de fazer o beta, mais ou menos, eu tava na rua, na minha cidade, né, eu tinha ido até na minha psicóloga, e daí quando eu tava saindo, começou um tiroteio,
nos morros aqui da cidade, né? Eu tava embaixo, mas no morro tava rolando um tiroteio, e daí todo mundo correndo, aquele medo, eu fiquei super nervosa, porque você tá no meio de um tiroteio, medo de uma bala perdida te atingir. E daí eu entrei numa loja, fiquei lá, várias pessoas entraram nas lojas para se proteger, e eu fiquei muito nervosa, sabe? Tipo, coração acelerado, esse tipo de coisa assim. E aí, o que aconteceu? Eu não sei, eu fiquei com um pouquinho de, tipo, uma cólica também. Não sei se isso teve a ver. O fato é que 3 dias depois eu fiz o beta e o resultado foi negativo. Eu não tava grávida e assim, o meu mundo acabou. Tipo, parecia que tinha, nossa, uma coisa horrível, assim. Tipo, eu fiz uma fertilização e deu errado, sabe? Foi assim, uma coisa horrível. E daí eu liguei pro médico, falei com ele, e ele falou então pra eu parar a progesterona, que era a medicação que eu tava tomando, eu parei, 2 dias depois a minha menstruação veio, arrasadíssima. Quando eu fui na clínica, eu falei com ele sobre o tiroteio e tal, se o nervosismo pode ter acontecido, pode ter tido a ver com esse negativo, né? Ele disse que talvez sim, que em alguns momentos, quando a gente passa muito nervoso, uma adrenalina muito forte, possa atrapalhar a implantação ali do embrião. Mas não sei, né? Como foi assim, já tinha mais de uma semana que eu tinha feito a transferência, não sei se o embrião, né? Não sei se foi por isso que deu negativo. Eu acho que não foi, mas enfim. Então eu ainda tinha um embriãozinho congelado lá. Então, oi, gente, eu tive que dar uma pausa aqui porque a bateria, na verdade, acabou. Então, voltando aqui, como eu falei, então eu tive essa primeira transferência, eu transferi 2 embriões e o resultado foi negativo, eu fiquei muito arrasada. E aí o médico, então, resolveu investigar um pouquinho mais, ele me pediu um exame de esteroscopia com biópsia, que é um exame que ele é feito também sobre sedação, foi ele mesmo que fez, esse médico, e ele vai ver dentro do útero, né? Então você tá lá dormindo e ele entra com uma câmerazinha dentro do útero para olhar dentro do útero como que tá, e ele também, tipo, colhe um pedacinho lá para fazer biópsia. Então eu fiz esse exame e não deu nada, tava tudo normal. Desculpa. Então, eu ainda tinha um embrião, e aí fiz então, né, um mês depois, no outro ciclo, acho que já era março, se eu não me engano, março de 2019, eu fiz então outra transferência, voltei tudo de novo, né, o gel, o Ultrogestão, a mesma coisa, e fiz a segunda transferência com esse outro embriãozinho que eu tinha. E aí, na véspera de eu fazer o beta, minha menstruação desceu. Cara, eu fiquei arrasadíssima num nível que vocês não têm noção. Tipo, 2 vezes e 2 negativos. Eu não tinha mais embrião e eu fiquei arrasada. E aí, assim, eu conversei muito com minha mãe, com meu pai, porque eles que estavam me apoiando, inclusive financeiramente, porque esses tratamentos são bem carinhos, né? Como eu falei, eu não consegui doar, então eu tive que pagar o tratamento. Então eu conversei com a minha mãe e eu disse que eu queria tentar mais uma vez. Eu queria fazer outra tentativa para conseguir mais óvulos, porque eu fiquei muito arrasada porque eu tava esperando conseguir bastante óvulos e eu só consegui 4, quer dizer, eu só tive 3 embriões. Eu via gente assim com um monte de embrião, vi histórias de pessoas que conseguiram bastante embriões, pessoas até bem mais velhas que eu. Então eu fiquei muito arrasada de ter conseguido muito pouco embrião. Eu queria tentar mais uma vez, conseguir mais embriões, e daí se desse negativo eu ia, né, parar pelo menos por enquanto e pensar e ver o que eu ia fazer. Então eu comecei tudo de novo, tudo, do zero. Tive que comprar outro sêmen. Eu não falei como que é essa história de comprar o sêmen, de você escolher, né? Na verdade, eles te enviam uma lista, né, uma tabela com os doadores, obviamente não tem nome, mas tem as características, cor da pele, cor do cabelo, cor do olho, altura, algumas coisas tipo, se tem algum tipo de alergia, hobby, profissão, esse tipo de coisa. E daí você escolhe 8 em ordem de preferência, né? E eles vão, enfim, aí eles veem lá qual que tem e aí compra e chega. Eu comprei o nacional, tá? Que é um pouco mais barato e tal, mas tem a opção de você comprar o internacional, e o internacional eu sei que tem mais características, inclusive tem até foto. O nacional não tem foto nem nada. O internacional eu já ouvi dizer que tem até foto, algumas fotos do doador quando era criança, e tem uns que tem a foto do doador adulto mesmo, enfim. Mas eu optei pelo nacional, que era mais barato e também chega mais rápido. O internacional demora um pouquinho mais para chegar, né? Porque vem de fora e tal, enfim. Então eu fui começar a fazer tudo de novo. Outra fertilização. Comecei com as injeções todas de novo, tudo bonitinho. E novamente, e dessa vez eu já optei logo de cara que eu não ia ser doadora. Eu já paguei logo o tratamento de início. Eu falei, não quero ser doadora, eu quero todos os óvulos pra mim, porque aí eu vou ter mais chance, mais transferências e tal. E aí, beleza. E quando a gente começou a fazer as ultrassons para ver o desenvolvimento dos folículos, eu estava com bastante folículo de novo, com muitos folículos e tal.
E aí, no dia de fazer a coleta, né, eu fui morrendo de medo, porque eu tava com medo de não conseguir de novo. O médico falou pra mim que talvez o que pode ter acontecido da primeira vez, que eu tinha muitos folículos, e na hora de tirar da punção, esses folículos, os óvulos não saíram, é que aquela medicação que a gente toma 36 horas antes possa estar alterada. Por quê? Essa é uma medicação que vem da Suíça e ela é mantida refrigerada. Tanto que quando eu peguei ela, eu tive que manter dentro da geladeira. Então ele acha que talvez entre sair da Suíça, chegar no Brasil, depois chegar de todo esse processo, possa não ter ficado na temperatura que deveria ficar e ela perdeu o efeito. Não fez mal, mas também não fez o efeito que tinha que fazer, que é de soltar o óvulo de dentro do folículo. Por isso que quando ele foi puxando, não saiu. O óvulo estava preso lá dentro, não saía. Então pode ser essa uma explicação para o que aconteceu. Então eu tava morrendo de medo, eu tomei a mesma medicação da segunda vez, tava morrendo de medo de dar errado de novo, mas graças a Deus, da segunda vez, quando eu acordei da anestesia, o médico me disse que a gente tinha conseguido 22 óvulos, e eu fiquei super feliz. Ele ainda perguntou de novo se eu não queria doar, eu falei que não. Não foi uma questão de ser egoísta, gente, mas é porque, né, pelo que eu já tinha passado, eu queria todas as chances possíveis. E assim, são 22 óvulos, mas a gente sabe que nem todos são maduros. Então eu fui pra casa e aí ele foi me informando pelo telefone dos 22 óvulos, 13 estavam maduros, e aí foram fertilizados esses 13, só 10 conseguiram realmente fertilizar, e aí a gente acompanha até o terceiro dia. No terceiro dia, 8 embriões já estavam, né, formadinhos lá, e eles foram congelados. Tanto da primeira quanto da segunda vez, eu transferi embriões de 3 dias. Eu sei que tem pessoas que transferem embriões de 5 dias, que são chamados blastocistos, tem mais chances e tal. Mas, não sei, por uma questão que ele congelou no terceiro dia e eu aceitei também. Então, enfim, né, nessa segunda FIV eu tive 8 embriões de 3 dias congeladinhos. Então, eu esperei um mês de novo, porque eu tive muito óvulo, meus ovários estavam tão grandes que um estava encostando no outro. Então, eu tive que esperar desinchar. Novamente, minha menstruação atrasou, enfim. O fato é que eu fui fazer minha transferência já em agosto de 2019, praticamente um ano depois que eu iniciei isso tudo. E aí eu fui para essa transferência, transferi mais 2 embriões, né? Dos 8 que eu tinha, transferi 2. E assim, gente, graças a Deus, dessa vez eu fiz o meu beta e deu positivo. Na verdade, antes do beta, mais de uma semana depois, 3 dias antes de fazer o beta, eu tive um sangramento. Eu fui no banheiro, quando eu vi tava sangrando, e eu já assim, desesperada, achando que era menstruação, que tinha dado errado de novo. Mas não foi um sangramento forte, ele veio, veio vermelho, bem ralo, tipo um sangue aguado, e parou. E aí, assim, eu passei o dia inteiro deitada, em repouso, mas assim, e eu sabia que podia ser nidação, porque eu já tinha lido sobre isso e tal. Então, assim, eu fiquei como não continuou no dia seguinte e não sangrou mais, eu fiquei assim, super esperançosa. E aí 3 dias depois eu fiz o beta e tava lá positivo. Eu, nossa, não acreditei. Daí eu fui na clínica de novo para fazer ultrassom, tipo, uns dias, mais de uma semana depois, né, eu fui fazer ultrassom para saber se tinha 1 ou 2 bebês, porque eu transferi 2 embriões, mas era um só, mas tá ótimo, sabe? Então eu engravidei de um bebezinho, eu coloquei 2 embriões, engravidei de um, e tenho 6 embriões congelados lá. E aí, assim, nossa, gente, a alegria que foi quando eu peguei aquele exame, foi assim, ai, sensacional. E aí, né, falando agora aqui rapidinho, só pra gente finalizar, sobre a minha gravidez. Aí, esse médico, ele não faz o pré-natal, ele é só da parte de fertilização. Então, ele me indicou uma outra médica que ia me acompanhar durante o pré-natal. Então, eu comecei o pré-natal, beleza. Com 8 semanas, eu tive um sangramento bem forte e pronto, eu achei que eu tinha perdido, porque sangrou muito mesmo, sangue vermelho. Eu fui para o hospital na hora, a médica disse que tava com o colo do útero fechado, bonitinho. Aí a gente fez um ultrassom e o embrião tava lá, bonitinho, coração batendo, só que eu tava sangrando. Então, ela me mandou ficar de repouso. Eu falei com o meu médico da fertilização, ele até passou um outro remédio lá. Eu ainda tava tomando Progestan, que eu tive que tomar bastante tempo ainda. Enfim, eu fiquei bem de repouso e tal, e aí parou. Eu passei a semana toda de repouso, né? E aí, tá, beleza. Aí, com 13 semanas, mais ou menos, eu tinha que fazer Minha bebê tá acordando. Um momentinho, gente. Oi, gente, eu sou a Celine. E eu sou a Celine. Então, deixa eu terminar de contar aqui, tá? Então, com 13 semanas, quando a gente vai fazer a translucência nucal, que é um exame que se faz com 13 semanas por aí, o médico viu que é um ultrassom, tipo um ultrassom que tinha um hematoma na minha placenta, que foi por causa desse sangramento que eu tive.
tá? Aí eu falei com a médica viu o exame e disse que eu tinha que fazer repouso absoluto, porque eu tinha risco de perder o bebê. E tinha que acompanhar essa questão do hematoma, né? Aí, umas semanas depois uns 15 dias depois, ela me afastou do trabalho. Uns 15 dias depois eu fiz outro exame, ultrassom, e ainda tinha um hematoma grande, era um hematoma bem grande. E a médica disse que eu tinha que ficar muito de repouso mesmo, tomando Zolgensma, porque eu podia perder a criança. E aí ela pediu também os exames de trombofilia. Enfim, com 20 semanas o hematoma sumiu, eu fiz outro ultrassom, o hematoma tinha desaparecido, graças a Deus. Mas os meus exames de trombofilia deu um resultado positivo lá, uma mutação lá, uma trombofilia genética. Então a médica me mandou tomar anticoagulante, que são injeções também que você toma na barriga todos os dias, que é para evitar uma perda. Então volta eu para as injeções. Então até o final da gravidez, na verdade até 30 dias depois do parto, eu tive que tomar essas injeçõezinhas na barriga. Graças a Deus eu consegui essas injeções de graça pelo SUS, porque elas são muito caras, então uma por dia ia dar uma fortuna até o final da gravidez. Mas deu tudo certo. O meu parto foi marcado com 37 semanas, já estávamos no meio da pandemia do coronavírus, eu morrendo de medo de ficar no hospital por causa, né, tinha pessoas com coronavírus lá. Eu fiz uma cesárea, então, às 37 semanas, essa belezinha nasceu. A gente ficou só 24 horas no hospital, mesmo sendo cesárea, a gente recebeu alta logo por conta do coronavírus, né, do risco de ficar no hospital. E graças a Deus deu tudo certo. E assim, gente, ser mãe solo não é fácil, mas, gente, é muito delícia. E eu tô muito feliz e muito realizada com a minha bebezinha. Eu ainda tenho 6 embriões congelados, não sei se eu vou usar eles, se eu vou botar pra tentar ter o segundo filho ou não, isso vai depender muito. Não tô pensando nisso agora, mas por enquanto eu vou deixar eles congelados, eu tenho que pagar uma manutenção pra manter esses embriões lá. E por enquanto eu vou manter, porque pode ser que no futuro eu queira ter o segundo filho, sim. Mas, enfim, né, gente? Ai, gente, aqui, isso grudou no cabelo da mãe. Então essa foi a minha história, assim, de como eu tive a Celine. E, mais uma vez, assim, se você deseja ser mãe e tal, e não tem um parceiro, ou você se separou, e se é o seu sonho, gente, corre atrás, tá? Se você não quer agora, mas se você já tá com uma idade, assim, até mais de 35, congele seus óvulos. Você pode ir fazer o procedimento congelar o óvulo, porque aí depois você pode fertilizar ou com um espermatozoide de um banco doado, como foi o meu caso, ou do seu marido, do seu namorado, enfim, para você ter os seus filhos. Mas assim, não fique esperando, porque realmente a taxa de fertilidade vai caindo. Depois de certa idade é muito mais difícil você conseguir engravidar e dar à luz a um bebê saudável, enfim. Então, assim, se é o seu sonho ser mãe, corra, não deixa ninguém falar que isso é errado, que não sei o quê, que tem que ser com, né, um casal, enfim, sabe? E assim, graças a Deus, todo mundo aceitou super, minha família aceitou, o pessoal da minha igreja, eu sou evangélica e todo mundo aceitou de boa. Então, assim, ai, gente, olha só essa delícia. O que eu faço com essa delícia? Não é a coisa mais fofa de mãe? Gente, então eu sei que o vídeo ficou grande, mas eu queria explicar pra vocês, explicar não, assim, né, comentar com vocês, contar como que foi todo esse processo e talvez ajude ou inspire alguém aí que também esteja em busca desse sonho. Beijos, até a próxima.